mais um caso de um passaporte retido aqui no Japão, dessa vez por uma autoescola, onde a vítima, Tainá Oishi, que na época morava em Ifo, ela se matriculou e depois ela teve que mudar de trabalho, e aí ela teve que cancelar todo o trâmite que ela estava sendo feito, e ela ligou para a autoescola pedindo esse passaporte de volta. Por quê? Porque ela iria se mudar de trabalho, ia se mudar de residência, ia mudar de Gifu para Tóquio. Muito bem. Resultado, a RPJ foi acionada, justamente por causa disso, que ela estava com o passaporte retido, ela estava indo para Tóquio e estava sem o passaporte. E o que fazer? E nós fomos até Gifu, conversamos com o Herbert, e o Herbert nos atendeu muito bem, foi muito atencioso, e inclusive ele prometeu: não, Sudo, pode ficar tranquilo que eu vou devolver o passaporte, sim, né? Basta ela pagar a taxa, automaticamente já estou devolvendo o passaporte para ela. Bom, nós esperamos. Só que esse passaporte levou um ano, quase um ano, para ser devolvido. Se não fosse a interferência da RPJ e também da polícia, e nós fomos até Tóquio para conversar com a dona Tainá, para saber o motivo pela qual ela ficou com esse passaporte retido e como que ela conseguiu arrumar o trabalho, fazer as coisas dela. Ouçam a reportagem até o fim, e quero lembrar a vocês o seguinte: gente, não deixe o passaporte, seja para quem for ou para onde for, ou para qualquer organização que seja, empreiteira principalmente, não deixe o seu passaporte lá. Isso é proibido por lei, né? Se não fosse a polícia intervir junto com a RPJ, isso não teria acontecido. Acredite vocês, retenção de passaporte nos dias de hoje. E se você perguntar se isso é referente ao trabalho, passagem financiada do Brasil, empreiteiras, enfim, problemas com empreiteiras ou contratação, vocês estão enganados. Ela está tendo problemas com retenção de passaporte por parte de um brasileiro que é proprietário de uma autoescola. Vamos saber direitinho sobre essa situação, né? Essa empresa está retendo seus documentos, não só o passaporte, mas como alguns documentos do Brasil, como identidade, certidões. O que aconteceu? Essa assessoria como se fosse uma autoescola, para que ela fizesse a transferência da minha carteira de motorista do Brasil aqui para o Japão. Só que nesse meio tempo eu tive que me mudar. E aí, quando eu fui fazer o cancelamento do serviço, ele simplesmente não quis me devolver meus documentos até que eu pagasse pelo serviço que não foi feito. Então você não chegou a dar continuidade no serviço? Não, a única coisa que ele fez foi a tradução do documento, que é feito por um site. Você queria transferir a sua carta, só isso. Por que você deixou os documentos com a autoescola? Então, quando eu entrei em contato com eles, eu era bem recém-chegada no Japão. Eu cheguei em janeiro, no finalzinho de janeiro, e eu já entrei em contato com ele no começo de março. Meio de março. Então eu não sabia qual era o processo, como que funcionava, até mesmo tudo é muito diferente para mim, que eu não falo nada de japonês, eu falo bem pouquinho. Então seria muito mais fácil que eu contratasse uma assessoria que me auxiliasse com isso. E aí eu entrei em contato com ele, pesquisei em alguns lugares e me disseram que ele funcionava. E até então estava tudo muito bem, até que eu entrei em contato com ele, deixei os documentos, porque era a exigência dele que fosse original do CPF, o RG, original da carteira de motorista, da CNH brasileira, original de certidão de nascimento, casamento, se não me engano, e o passaporte, tudo original. Essa autoescola fica aonde? Fica em Minokamo, Gifu. Você, então, precisou se mudar devido ao trabalho do seu esposo e, nesse caso, em outro estado, a autoescola não poderia dar continuidade nesse processo, correto? Correto. Quando fiquei sabendo que a gente tinha data para se mudar, eu entrei em contato com ele para saber como é que estava o meu procedimento, porque até então, desde o dia que eu deixei o documento com ele, nunca mais ele me ligou, me mandou mensagem, não fez nada. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Então eu entrei em contato com ele para falar que eu tinha que me mudar e que eu queria saber se ele continuava nesse local que eu ia me mudar, que eu vim para Tóquio, ou se eu tinha que cancelar. E ele falou que ele não dava atendimento e que teria que ser feito o cancelamento. Quando eu entrei em contato com ele para falar sobre o cancelamento, ele me exigiu o pagamento do valor completo da assessoria dele.
E eu bati o pé de que não tinha como ele pagar por um serviço que ele não ofereceu, até mesmo porque ele não tinha feito nada. A única coisa que ele fez foi a tradução do documento, que eu pesquisei depois, é feito pela internet e sai de um dia para o outro. Né? E aí ele ficou batendo o pé, eu fiquei horas conversando com ele pelo WhatsApp, tentando negociar. Cheguei até em polícia para tentar resolver e ele mesmo assim não devolveu. Por várias vezes durante a negociação, eu senti que ele quase cedeu em querer resolver. Só que à medida que ele também soltava essa vontade de resolver, ele via que parece que provavelmente ia doer no bolso dele, ou não sei o que foi, e ele simplesmente batia o pé de que não ia devolver. E não devolveu. Falei com policiais, ele não devolveu, ele chegou a acordar com a polícia que iria me devolver e não, mesmo assim não fez isso. Mas a polícia chegou a ir até lá? Na primeira vez, não. A primeira vez que eu fui na polícia, eu fui até a delegacia, né, o Coban, conversei com o policial, o delegado, eu creio, e ele ligou para eles conversaram por telefone e ficou acordado que ele me devolveria o passaporte, porque o passaporte, a retenção dele, eu fiquei sabendo que é um crime. Então ele teria que me devolver o passaporte e ele seguraria os outros documentos, que era o RG, a carteira de motorista, para que quando eu pagasse ele esse valor. E como ficou resolvido isso? Seu visto vencendo, o que você fez? Você chegou a procurar o consulado? Eu procurei consulado, procurei polícia de novo e procurei consulado mais uma vez. O consulado, eles me indicaram a entrar em contato com um advogado para que eu soubesse o que eu poderia fazer. Esse advogado, ele me orientou a fazer um documento que é totalmente em japonês. Mais uma vez, eu não sabia nem por onde começar. E esse documento é como se fosse uma descrição de itens que está com a pessoa. E aí teria que ser enviado por correio. Né? E mesmo assim, tudo sendo feito e nada. E mesmo assim, ele não devolve. Isso afetou bastante o seu emocional, Tainá. Por que te afetou tanto? Me afetou, eu me senti uma indigente num país desconhecido. Eu não tinha documentação, eu não podia me locomover, porque eu sou a única que dirijo na minha família. Meu esposo não dirige, eu tenho uma filha pequena. Então, era um meio da gente começar a se movimentar. Então, além de a gente não poder se locomover, eu fiquei totalmente perdida, eu não sabia por onde ir. Todo mundo que eu entrava em contato, eles não sabiam me orientar. E quem me orientava de uma maneira que eu não conseguia entender. Até mesmo por conta da barreira do idioma. Então, eu comecei a desenvolver crise de ansiedade, depressão, entrei em contato com o psicólogo, porque isso me afetou bastante. Eu parei de trabalhar, todas o que eu fazia de renda, eu parei de ter, porque eu não tinha mais cabeça para nada. Eu não dormia, quase não comia. Eu tinha uma minha via do contrato, que era um checklist das informações, dos documentos que eu deixei com ele. Em momento algum, tinha falando que eu tinha que pagar alguma coisa para ele. Por isso que eu bati o pé de que eu não achava justo que tivesse uma taxa para cancelamento. Só que no contrato, na folha que estava com ele, tinha uma parte atrás, que era uma assinatura. Eu realmente assinei e não li. Só que, na minha visão, quando eu fui assinar, porque assim, a gente realmente, todo mundo assina basicamente sem ler, é um erro nosso. Né? Quando a gente assina, eu estava assinando que eu deixei os meus documentos com ele, não que tinha uma informação de cláusula contratual de cancelamento. Até mesmo porque não foi me informado nada. Né? Então, por isso que eu achava que realmente não tinha que pagar nada, ou até mesmo pagar um percentual do que ele fez, não o valor completo do serviço que não foi feito. Eu fui com o meu ex-patrão, né, que é o cara que trouxe eu para Tóquio, que é brasileiro, fala bem japonês. Eu falei, meu, vamos lá comigo, porque a gente vai chamar a polícia e eu não sei falar japonês. Então vai ser só a palavra dele que sabe falar japonês contra eu, estrangeiro. Então meu patrão foi lá, a gente chamou a polícia e ele sempre arrogante o tempo inteiro, mas a arrogância, ele ficava falando pra gente, ele falou assim, você não tem 25 mil pra pagar a gente? Vem aqui trabalhar pra mim que eu faço um baita pra você, eu pago 30 mil o seu dia. Só pra você ter o dinheiro. Ele ficava falando nessa arrogância, porque a gente tinha acabado de chegar. Aí ele falava assim, se você tá precisando, tá passando necessidade, vem aqui que eu te arrumo um baita de 30 mil. É só você me falar que eu te arrumo um baita. Então ele é sempre nessa arrogância. Mas você se propôs a pagar os 25 depois, certo? Umas 12 vezes. Eu liguei pra ele, tenho ligação, tenho conversa. Eu falei assim, mano, vamos fazer o seguinte, esquece essa porcaraiada. Fala o valor, me fala a conta e eu deposito e você manda os documentos. Aí ele pegou e falou assim, aí ele começou outra conversa. Aí ele ficava assim, não, porque o documento já não tá mais comigo. E ele ficava o tempo inteiro ameaçando a gente com processo. Não, porque a gente vai processar vocês, não, porque a gente vai entrar com uma ação contra vocês, é porque não sei o que, é por causa disso, é por causa daquilo. Aí eu ligava pra ele e falei, e como é que a gente vai fazer com esse passaporte? Ele falou, não, agora já não tá mais em minhas mãos, tá na mão do advogado. Aí eu falava pra ele, mas se é seu advogado, você liga pro seu advogado, pede pra ele trazer pra você me fala a conta, eu deposito e você me paga. Você me manda.
Você sabia que retenção de passaporte é crime? Sabia, ele foi informado, a gente falou diversas vezes para ele, olha, isso é um documento federativo brasileiro, cara. E isso aí é propriedade brasileira. Só quem pode confiscar esse documento é a Polícia Federal Brasileira, é o governo brasileiro. Nenhum outro país pode confiscar esse documento seu. Aí ele pegou e falou assim, então vai atrás dos seus direitos. A RPJ procurou, né, a autoescola, foi até a autoescola, conversou com o proprietário, né, e ficou acordado, até a gente ficou animado, ficou acordado que ele devolveria o passaporte. Mas o que aconteceu que não deu certo esse acordo? O passaporte não chegou. O passaporte não chegou, mais uma vez vocês entraram em contato com ele, a gente também, acho que eu não cheguei, eu nunca mais falei com ele, porque toda vez que eu falava com ele, eu tinha taquicardia. Então eu não conseguia falar com ele, não funcionava. Então simplesmente não resolveu. Vocês falaram com ele e ficou acordado de que ele devolveria o passaporte. Só que ao invés de um passaporte chegar na minha casa, chegou uma carta com várias folhas, com o serviço que ele prestou e também um contrato ou uma declaração falando que eu era como se eu fosse uma criminosa de estar devendo ele e por isso ele está segurando meu passaporte. Estava todo em japonês, eu coloquei no Google Tradutor para saber mais ou menos o que era e mandei para vocês esse documento e aí vocês me orientaram que parece que não estava muito condizente, não era muito legal esse documento, né? Que tinha que estar também em português. É claro, porque você não está cometendo nenhum crime, tá? Quem está cometendo um delito aí é a autoescola. E aí ao invés dele me mandar um documento correto ou passaporte, ele me mandou pelo Google Tradutor a tradução desse mesma folha, desse mesmo contrato, ou seja, mais uma vez ele não resolveu. Aí o que aconteceu? Como que você conseguiu o passaporte de volta? Eu fui na delegacia da região onde eu moro e fui prestar queixa de roubo. E aí a delegacia ela se moveu. Ficaram conversando com ele, e nisso daí ele se comprometeu com a delegacia de que se ele não me devolvesse o passaporte mediante ao valor, eu tive que pagar primeiro. Eu paguei os 25 mil, mediante ao valor, eu poderia fazer a declaração de roubo. Ele esperou todos os dias, a gente deu um prazo de uma semana. No último dia, ele enviou os dados para poder fazer o pagamento. E depois, no último dia, de novo, que chegou o meu passaporte em casa. Foi tudo assim, no último prazo. Então, para que eu tivesse o meu documento de volta, eu entrei em contato com vocês novamente e vocês me orientaram a ir novamente na delegacia. Nesse trâmite de eu ir na delegacia, vocês também entraram em contato com ele, falaram com ele, acho que o Toshio também ligou, você também ligou para ele, e nisso daí acho que ele deve ter ficado pressionado. Né? Então a delegacia falando que eu ia dar queixa de roubo, vocês entrando em contato falando que ia colocar a reportagem em cima da reputação dele que poderia ser afetada. Só depois de tudo isso que ele começou a se mexer para dar as informações para que eu pudesse pagar ele, porque até então eu nem sabia como pagar ele. Então agora sim, foi resolvido, você teve o passaporte de volta, mas com muito trabalho, Tainá. Muito trabalho, muita dor de cabeça, pagando uma taxa que, de certa forma, é desnecessária, porque não foi um serviço que não foi feito, mas assim, resolveu. Foi em cima de muita dor de cabeça e muita pressão. Ele teve que receber muita pressão de vários lados. Agora eu estou respirando. Consegui o meu documento de volta. Graças a vocês eu consegui meu documento, porque eu também não tinha mais para quem eu pedi ajuda e vocês conseguiram me orientar. Acho que foi o único que conseguiram falar assim, calma que a gente vai resolver. Porque até então eu não conseguia dormir.